escrever essas coisas depois que a transição acabou praticamente. Já estava lá quase chegando em Canaã. Percebe? Então vamos. Vê. O que é Deus e o que é homem. Mesmo Deus sendo dual, há um limite. Eram 282 artigos a respeito de relação de trabalho, família, propriedade, crimes e escravidão. Dentre elas, essa lei aqui, a lei do talião. É do Código de Hammurabi que surgiu a terrível lei, agora sim o original. Se dois homens estiverem brigando e a esposa de um deles vier para livrar o marido pegando nos seus órgãos genitais, cortem a mão dela. Entendeu? Então são 282 artigos. Eu quero que todos vocês escrevam aí. 282 artigos do Código de Hammurabi que se transformaram em preceitos de Moisés e depois, em 1200 depois de Cristo, em 613 preceitos da lei organizada de Maimônides, o maior escritor judeu. Entende isso? De 282, na sociedade judaica, uma organização de 613 preceitos. A verdadeira sodomia, ninguém quer tratar esse assunto aqui, ó. Gênesis 19:34. Depois que fugiram de Sodoma, as filhas de Ló disfarçaram-se de prostitutas, embebedaram o pai com vinho e tiveram relações sexuais com ele, a fim de preservar sua raça. Para começo de conversa, cadê o homem de Deus Ló, que mesmo vendo que elas eram prostitutas e não suas filhas, enganado por isso, foi lá e bebeu e ainda... Cadê o homem de Deus para dizer não, beber não, prostituta não? Sabe o que eu estou dizendo aqui? Essa é a verdadeira sodomia. Lembra a manifestação ufológica de Deus? 3 anjos, 2, Sodoma e Gomorra, 1 diante de Abraão. E Abraão chegou a se dobrar, né? De tão ufológica e teofânica. Teofânica, ou angelofânica. Agora veja, na verdade... essa é a verdadeira Sodoma, porque é uma Sodoma consciencial. Lembra da expressão, a pessoa sai do Egito, o Egito não sai dela? Então, eles saíram de Sodoma, lugar, mas o comportamento, as virtudes, a cultura, não saiu deles. Está vendo? Tudo estava corrompido em Sodoma e Gomorra, até Ló e as filhas. A sorte de Ló é que ele tinha um bom parente, Abraão. E a sorte de Ló é que ele era aquele homenzinho assim que procurava fazer as coisas certas. Mas bebia. E dormia com prostituta. Isso quer dizer que você aí pode tudo, né? O problema é seu. Olha só. As filhas de Ló saíram de Sodoma, mas a influência sodomita cultural não. Sodoma é usada até hoje para sexo anal. Veja lá, grau 45, 46, 47. No sistema religioso, Sodoma sabe o que é? Homossexualidade. Aí esses dias o Ed Renekiewicz disse que tem que atualizar a Bíblia, quase mataram ele. O sistema todo religioso, quando atacou o Ed René, provou quão hipócritas são, porque esse vídeo de hoje aqui, ó, jamais eles vão poder responder, refutar. Agora, quanto ao Ed René, fala para ele, já tem uma, não faça outra. Mas se quiser fazer outra, só tem que falar da dualidade de Deus também, né? Vê lá, as filhas de Ló saíram de Sodoma, mas delas não saiu os hábitos, pois haviam crescido no lugar onde beber, se drogar, para encarar relações
com familiares, visitantes, animais, crianças, pedofilia, incesto, era normal. Se você não sabia, Sodoma e Gomorra não era um lugar de homossexualidade. Sodoma e Gomorra era um lugar onde as mulheres andavam seminuas e os homens seminus, musculosos, e transavam em público, como Amsterdã. E não tinha lei. Vocês já viram que Deus é um Deus de contrato, de ordem. Lá não tinha lei. É com criança, é com animal, é com a família, é com o que for. Tanto é que os anjos chegaram lá e disseram: opa, carne nova. Então, os hábitos delas ainda eram sodomitas. Sabe o que isso me faz lembrar? Vou fazer uma aplicação pessoal pastoral aqui. Isso faz me lembrar pessoas que saem do sistema religioso, chegam no ex e o sistema não saiu deles. Pagãos que chegam no ex, liberais, e o liberalismo não saiu deles. Né? Você vê que não adiantou nada ver. E isso vai me lembrar mais coisa. Ai, Deus, Deus, fala Deus. Eles viram a mãe, elas viram a mãe, estátua de sal. Um balde de sódio. E viram, os anjos receberam eles como homens, manifestações ufológicas incríveis, que aliás, nos originais já falei para vocês, são discos voadores que vinham e jogavam fogo, fogo, fogo na cidade. Acontece que mesmo vendo, na hora de fazer o que tem que fazer para continuar a raça, para dar semente, para dar descendência, e para encarar aquilo ali, embebeda, finge ser prostituta, muito bem, melhorou bastante, em relação com o pai. A questão que me remete aqui é que pessoas, mesmo vendo tudo que vem, aprendendo tudo que aprendem, sentindo tudo que sentem, comprovando tudo que comprovam, a cultura está lá, a educação está lá, os erros estão lá, continua igual. Vamos lá. Não adianta. Ninguém muda. Grau 9. Outras passagens são claramente acrescidas, refletindo o machismo que imperava entre os bíblias legalistas da época. Veja, Juízes 19, 23 e 24. Agora a gente sai da Torá legal e vai lá para os Juízes, porque na verdade é a aplicação da Torá. O livro de Juízes é a aplicação da Torá. Esse é o nosso VT original. Vê. Quando estavam entretidos, escuta bem, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa. Antes que eu leia, essa história não parece outra que você já conhece? Eu vou continuar lendo e você vai dizer para mim qual história, onde você já ouviu a mesma história. Fala lá, vamos ver. Nós estamos no tempo dos juízes. Então, os vadios gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. Relações homossexuais. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem, e eu posso oferecer até a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês terão como usá-las, e fazer com elas o que quiserem. Mas não façam nada com esse homem de Deus, que veio me visitar, aleluia. Não cometam tal loucura com ele. Claro que era um crime, os vadios queriam fazer a força, mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então, o levita mandou a sua concubina para fora, e eles com ódio, porque eles não queriam ela, com muita raiva, o que eles fizeram?
violentaram e abusaram da concubina do homem que visitava ele, no lugar dele, a noite toda, até amanhecer. E ela morreu, do tanto que abusaram dela. E quem é o homem na Bíblia que fez isso? Um levita. Dos dízimos da casa do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você está vendo? Aí quando eu falo que a Bíblia não é sagrada, não, peraí, se você está me ouvindo agora e acha isso aqui normal, ou tem que te levar para a cadeia, ou para a pena de morte, ou tem que te internar. Vê, eu quero ver um pastor defender isso aqui, um rabino. Pela manhã, ela é encontrada morta, na soleira da porta. Sabe como o levita demonstrou o seu pesar? Não, vai ficar pior. O levita leva o cadáver para casa, recorta-o em 12 pedaços e envia esses a todo o território de Israel para representar as 12 tribos. E o Rodrigo ainda está no chat dizendo que a palavra de Deus é sagrada. A palavra de Deus, não a Bíblia. A palavra de Deus. Aí quando um comunista diz assim, os comunistas, né? O que é o comunismo? São aquelas pessoas cansadas da hipocrisia do sionismo, que sem saber lutar foram por exagero, por excesso, por excesso. Aí quando o comunismo diz assim, a Bíblia é um livro de linguagem hostil, é ou não é verdade? Quer que eu te diga o que eu tenho a dizer isso como sábio? São textos criminosos que deveriam ser retirados por pessoas decentes. Mas mesmo assim a Bíblia é sagrada. E os hipócritas criminosos deixam ali, porque afinal é o que eles pensam e é o que eles são. Sabe por que não tiraram essa parte da Bíblia? Porque eles pensam assim, porque eles são assim. Eles também ameaçam, estupram, matam esposas, também abusam de suas filhas, também tratam mulheres como objetos, porque eles são assim. Uma pessoa decente jamais deixaria uma parte dessa na Bíblia, ainda que tivesse acontecido esse relato, ainda que fosse verdade de um levita doente mental. Mas estar aqui, lembrem-se que o homem que esfaqueou Bolsonaro, a única coisa que ele tinha na mala dele era uma Bíblia. Agora tu imagina, Espírito Santo fala comigo, cai nessa parte. Gente, a Leiliana está falando aqui que é bom, que ainda bem que tem essas coisas para ser verdade o que nós dizemos, né? É a verdade, nós falamos. Quando eu falo da Bíblia, gente, esse texto aqui, mostra lá para o teu pastor, para onde ele vai? Ele não tem para onde ir. Psicopatas, né? Pode escrever aí, levita psicopata. Porque quem é pior? Os vadios ou ele? Os vadios é outros, o 2, 3, 4 que tem que matar também. Mas o levita é o pior de todos. Um pai que não defende a filha e não defende a concubina do visitante, para proteger uma relação homossexual criminosa inevitável, que já era crime, ou seja, com uma arma na cabeça vai ter uma relação comigo. Você entende? Vai oferecer a filha e a mulher para morrer.
Ai, ai, ai. Por isso que eu digo, aí quando as pessoas dizem Deus é bom, então quem é que vai fazer essas pessoas pagarem? Vamos pagarem. Mais leis do Código de Hammurabi que foram copiadas na Bíblia como leis divinas. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a estuprar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Pronto, acabou. Terá que se casar com a moça, pois a estuprou. Pior ainda, a mulher vai ter que aguentar o ordinário criminoso o resto da vida. E jamais poderá divorciar-se dela. Quer dizer, além dela sofrer, a punição dele é ela. E a justiça dela é nenhuma. Devarim 22. Você está vendo? Que loucura. Ah, mas os códigos legais na época eram rígidos, na Mesopotâmia, na Babilônia, no Egito. Caso haja uma virgem, noiva de um homem, e um homem realmente a achou na cidade e se deitou com ela, então tendes de levar ambos para fora, ao portão daquela cidade, e tendes de matá-los a pedradas. E eles têm de morrer. A moça, por não ter gritado para comprovar o abuso, exceto se ela estiver no campo, numa zona rural que não tem como pedir socorro, mas se ela está no centro da cidade, na praça, num lugar público e tem como pedir socorro, ela tem que gritar, nem que esteja com a espada no ventre dela, porque se ela não gritar, vai parecer o quê? Traição, consentimento. Então se ela gritar, ela não morre, quem morre é ele. Se ela não gritar, ela morre junto à apedrejada. Entendeu isso ou não? Por ter humilhado a provável futura esposa de seu próximo, o homem morre, em qualquer caso. Aí, a Dalva está lembrando muito bem aí, e se tapar a boca? A questão não é se tapar a boca. A questão é que se a lei diz isso, é óbvio que o estuprador já vem tampando a boca. Ele já conhece a lei. A lei é para os maus, lembra? Não é para os bons. E é os maus que conhecem a lei mais do que os bons, exatamente para burlá-la. E se ela for muda, a professora Karine está dizendo. Pois é. Pois é. Revelare. Em todo o Velho Testamento, Deus, o Todo-Poderoso, mandou matar ou matou exatas 2.270.365 pessoas. Enquanto o diabo matou 10 homens. Deus, você vai dizer assim, não, o diabo não presta. Prestar é o tipo de julgamento equivocado aqui, é lógico. Mas na verdade a gente tem aqui um Deus terrível, que quem assinou o contrato com ele não cumpriu, quebrou, morreu. E nós temos aqui 2.270.000 com assinatura de Deus, e o diabo só matou 10, sabe quem? Os 10 filhos de Jó. Só esse na Bíblia que diz que o diabo matou, de fato. E ainda vocês sabem o que é diabo no original. Mas quem não sabe, se levar em consideração os dados dos historiadores na transição do deserto, que eram 3 milhões de judeus, e o dilúvio, então esse número sobe para 33 milhões de pessoas que Deus matou, no mínimo. E o diabo matou 10. Isso aqui já é outro argumento, para as pessoas não confundirem. O mente fraquinha já vai confundir tudo aqui, né? O mente fraquinha já, eu sou ateu agora. É isso que eu falei no começo. Você revelando. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é para provar o quanto que Deus é terrível. Lembra no chat? Nas últimas aulas o pessoal dizendo, agora sim eu sei o que é temer a Deus. É isso aí.
Vamos mais. Os maiores erros da primeira Bíblia, primeiro contrato, Velho Testamento. A palavra do Senhor veio a Samuel. Arrependo-me de ter feito Saul rei. 1 Samuel 15. Olha, eu já vi incoerência, adulteração, já vi contradição. Mas 3 contradições e erros no mesmo capítulo, esse é o único. Aqui a gente tem 3 erros. Está preparado? Olha que texto insano. 1 Samuel 15:10 diz assim, que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Mas no versículo 29 do mesmo capítulo, desce lá para o 29, diz assim, Deus não mente, ou se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender, nem homem para mentir. Aí você desce no último versículo, que é o 35, e volta a dizer, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei de Israel. Primeiro fala que ele se arrependeu, depois diz que ele não se arrependeu, depois termina dizendo se arrependeu mesmo. O que isso significa sobre Deus? Nada, é sobre os homens, é sobre o sistema. Quem é o homem? O homem é o diabo, é ele que veio para matar, roubar e destruir, meu amigo. Então você que acha que a Bíblia ela foi conduzida pelo Espírito Santo, porque senão não tinha sentido, para que ela pudesse chegar até nós. Deus não precisa disso aqui. A Bíblia é a natureza, a Bíblia é teu corpo humano, a Bíblia é tua linguagem, a Bíblia é a essência, teus pensamentos, tua consciência. Sabe, aqui dentro, disse Paulo, Romanos 2, tem uma Bíblia, sextra e dextra, fala o tempo inteiro com você. Que coisa, não? Mas tem mais. Em Gênesis 6:6 diz, eu, o Senhor, arrependi-me de ter feito o homem. Aí no versículo 7 ele diz, eu lamento muito. Já em Êxodo 32:14 ele diz, e o Senhor se arrependeu do mal que planejava fazer ao seu povo. Mas, quando você vai adiante, como nós vimos agora em 1 Samuel, várias passagens dizem, Deus não se arrepende. Agora, esse caso aqui é um caso de tradução errada. É um dos piores. Por quê? O grave erro de tradução que o arrepender, o verbo arrepender no original, é apenas entristecer-se, ficar triste, não desejar aquilo, e não que sua onisciência tenha falhado. Então quando ele diz, eu não sou homem para que minta, é verdade, ele não mente, e ele não se arrepende porque ele é onisciente na janela da temporalidade. Porém, ele se entristece, ele não deseja. Na teologia é chamado de vontade perfeita e vontade permissiva. Quando não está dentro da vontade perfeita, Deus se entristece. Percebe? É simples. Então a tradução errada e essa coisa, sabe o que eu estou batendo hoje aqui? É essa soberba religiosa que faz as pessoas dizerem a Bíblia é sagrada, sagrada, não pode mexer, não pode mexer, não pode mexer. E eles fazem traduções e versões e não pode mexer, não pode mexer, não pode mexer. E está, como consequência, gerando gerações de feministas, de ateus, de agnósticos, de pessoas hostis às igrejas, ao cristianismo. Porque, óbvio, qualquer pessoa inteligente começa a ler isso aqui, não tem como. Percebeu?
Em Êxodo 7:20 diz: Moisés e Arão converteram toda a água disponível em sangue. Aí os pagãos egípcios, lembra? Fizeram o mesmo. O mesmo poder. Já pensou? Uma coisa que as pessoas não percebem, né? Você está vendo que o poder de Moisés sobre o cajado, a serpente, a água, era pura ciência e tecnologia que Deus tinha dado para ele. Era ciência e tecnologia, porque a única forma do Egito conseguir plagiar é porque o Egito também tinha a mesma ciência e a mesma tecnologia. Para desmistificar. Não tem outra explicação. Não adianta você falar, o diabo imita Deus, copia Deus. Como é que o diabo, um ser imaginário, né, na hipótese dele existir, nesse contexto que vocês acreditam, em demonologia, como ele conseguiria fazer isso? Sendo que cai em contradição quando vocês dizem que o diabo não tem poder como Deus, que o diabo não cria nada, só copia. Não teria como fazer isso aqui, certo? Mas qual é o erro aqui? O erro é outro. Os magos pagãos egípcios fizeram o mesmo lá em Êxodo 7:22. Porém, como é que eles fizeram o mesmo se um versículo antes diz que Moisés e Arão converteram toda a água em sangue? Se toda a água já estava sangue, os magos vão converter o quê? O sangue em água? Está vendo um pequeno erro que você não percebe, está ali na Bíblia? Mas é só um erro de tradução. Por quê? Na expressão correta não é toda a água convertida em sangue, mas parte dela. Quer dizer, se aqui está errado, você já começa a entender como que o dilúvio também está errado. Toda a terra, todo mundo. Entendeu? Porque se aqui está errado, muitas outras coisas são exageros e erros. Eita! Vamos mais. A Delva está dizendo ali, muito bem-vinda, que eu estou afirmando que Deus não faz milagres. Nada disso. Não entendeu nada. E não coloque palavras na minha boca. Me conheça primeiro. Vamos mais. Quem matou Saul? Está difícil essa resposta, porque olha só. 1 Samuel 31 diz que Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, se matou. Mas, em 2 Samuel 1, do 1 ao 16, um amalequita o matou. Mas em 2 Samuel 21, 12 diz que Saul foi morto pelos filisteus. E agora? Bom, essa aqui tem resposta. Na verdade, o contexto diz que o amalequita mentiu. Os filisteus feriram ele com espada. E ao ver que provavelmente não sobreviveria, por honra ou por ego, e ego é o que ele mais tinha, terminou com sua própria espada. Como diz, não são eles que vão me matar. Ele sangrando, vendo que ia morrer. Espera aí, deixa que eu termino. Mas aí você lê esses 3 textos ali e você fica sem entender. E levanta essas suspeitas, né? Mas está aí a explicação sobre isso. Que coisa. Então, quem matou Saul? Agora, contradições de ateus e agnósticos de pura má vontade. Talvez traumas, se vocês precisam ser curados. Que aqui serão impugnadas. Uma grande contradição que ateu levanta. Deus proíbe que fabriquem ídolos de qualquer natureza em Êxodo 24, como nós vimos. Mas ordenou a fabricação de estátuas de ouro em Êxodo 25, 18. Que, aliás, é por causa desta ordenação de Êxodo 25 que os católicos se sentem à vontade de ter suas imagens. Os padres respondem, inclusive, com esse texto. Qual é a impugnação? Vamos lá? O Criador tem 72 imagens, você entende? Ele não tem uma. É para ele, e ele não é ele, é eles, plural, Elohim, exclusivos, no lugar exclusivo. Acontece que as imagens que Deus mandou fazer é num lugar exclusivo, para ele exclusivo, num contrato exclusivo, do jeito exclusivo, dentro do contrato assinado com os israelitas, e não eles fabricando para adorar e idolatrar, como outras nações pagãs não exclusivas.
Então aqui está explicado claramente uma questão contratual de acordo. É diferente. É outra história. Aqui você vê de fato a coerência divina. Proibição do assassinato em Êxodo 23, mas em Números 31 Deus manda Moisés matar todos os homens de Midian, além de todos que eu já falei que ele matou. Acontece que a justiça humana não tem contrato de exclusividade com ciência e tecnologia para proteção, privilégio, promoção, provisão. Portanto, sem poder, o homem comum não pode, não tem poder, e não sabe quem punir, porque o homem não tem justiça. O homem não é justo. O homem não é evoluído para a pena de morte. Ele é partidário. Ele não é imparcial. Exceto em casos gravíssimos comprovados, aí sim, pena de morte. Mas se não há flagrante, se não há caso comprovado, como que o homem vai ter uma justiça terráquea de pena de morte? Por isso que no reino de Jesus vai ter pena de morte. Porque se você tem onisciência, é possível a pena de morte. Sem onisciência, as câmeras olham os espíritos de Deus em toda parte ao mesmo tempo, registrando tudo que a gente faz, com o flagrante, com a prova, com o crime, com o fato. Como é que vai ter pena de morte? Então o homem é difícil. Então por isso que você tem que fazer a diferença entre Deus manda e o homem manda. Vamos mais. Mas essa mesma questão é levantada no quesito furtar. Não foi Deus que disse não furtarás? E agora? Em Êxodo 20:15 não é para furtar, mas quando o Criador mandou despojar os egípcios em Êxodo 3, do 21 e 22, na verdade os egípcios não foram roubados. Mas os ateus usam muito essa passagem. Olha lá, Deus mandando roubar. Não, porque, você deve lembrar, os egípcios estavam tão maus com aquela tragédia. Eles estavam, sabe, a situação estava tão feia, calamitosa. Quando chegou a 9ª, 10ª praga, eles mesmos deram ouro, dinheiro e disseram, vão embora. Então não foi roubo, é despojos e não roubo. Mas Deus mandou não mentir. Êxodo 20:16. Quantos mandamentos são que vocês aprenderam na lei original, na Torá original? Quantos? E a terceira cláusula, quantos? Mas em 1 Reis 22:22 e 2 Crônicas 18:19, Deus mente. Deus mente? Mas Jesus é a verdade. Deus é a verdade. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Vai doer agora. Quem acha que Deus mente aí? Você está vendo o que é Deus? Deus é bom para quem é bom e é mal para quem é mal. Enche esse chat dessa sabedoria. Deus é bom para quem é bom e é mal para quem é mal. Quebra o contrato para tu ver. Ele... Se você der legalidade, ó, legalidade, lei, legalidade. Ai, ai, ai. Não dê legalidade para ele. Vocês vão entender como é que Deus mente. Esse texto é grande revelário, viu? Só quem conhece a dualidade do Criador vai entender. Quem é consciência ex aí? Revelare. Micaías disse, ouça a palavra de Elohim, vi o Senhor assentado em seu trono, com um exército à destra e à sexta. Sabe o que é esse exército? Quem sabe? Quem sabe? Os meus alunos que estão aqui. Quem é esse exército? Ele próprio. Os exércitos é ele, o trono dele e os exércitos, plural, ele é Elohim. À direita e à esquerda.
Se você ler esse texto na tua ABS, você não vai entender nada. Mas eu vou te dar ele aqui, claramente. Olha só. E o Criador disse: quem enganará Acabe? Quem vai mentir para Acabe? Porque ele é mau. Quem é mau deu legitimidade. Para que ataque Ramote Gileade e depois morra lá. E uma manifestação do Criador na sua direita sugeriu uma coisa. Depois, outra manifestação do Criador à sua esquerda sugeriu outra coisa. É ele falando com ele. Você sabe que trinitário é uma cabecinha pequena, né? Porque quando você fala que Deus é um para ele, ele diz não. Mas o monoteísta é outro problema. Você já conversou com o unicista? Pega lá um membro do Tabernáculo da Fé, William Branham, Voz da Verdade. Ele vai dizer: como é que Deus vai falar com ele mesmo? Pois eu digo para vocês, ele não é ele, é eles. É que a gente não entende. Agora que está chegando a IA, inteligência artificial, que a gente está começando a entender a quântica, o que é uma inteligência plural. É que você só tem uma cabeça, né? Só pensa de um jeito. Deus é muitas cabeças pensando e falando ao mesmo tempo. Olha que incrível. E é esse Deus plural que uma manifestação da direita sugeriu uma coisa. E ele, tá bom. Mais alguém? A da esquerda sugeriu outra. Até que finalmente um dos espíritos da sexta foi ouvido. Por que da sexta foi ouvido? Por que do Trump não foi? Só o espírito do Biden. Só o espírito do Lula. Não foi do Bolsonaro. Porque o objetivo era fazer o mal. Com quem que a gente está lidando? É com Acabe. Então manda John Biden. Se é com Acabe que tem me dado trabalho e eu quero lidar com esse rei, vai ser agora. Quem é que foi ouvido? O espírito da sexta de Deus. Este foi ouvido quando disse: eu o enganarei. Enganar é mentir. Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então os profetas receberam, encarnaram os espíritos mentirosos do Criador para o engano. E o texto ainda diz: ali o Criador decretou a sua desgraça. Ai. Parece que eu vejo um culto dizendo: tem sabor de mel, entra na minha casa, vai dar tudo certo. Parece que eu vejo o profeta dizendo: Deus está decretando a sua desgraça. Que Deus é esse? Você está vendo que aqui é um encarne de um espírito do mal, assim como Saul, mas pior ainda, porque aqui o espírito do mal entrou no profeta para mentir para o rei. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito do Criador quando saiu de mim para falar com você? Ficou desesperado o homem. Mandaram prender o profeta. Você entendeu isso? Prova a dualidade ou não? Esse texto só pode ser entendido com dualidade. Só um ex entende isso. Revelare. Mas eu guardei o melhor para o final. E é só o começo, hein? Porque a gente tem o 6º e o 7º capítulo, que é nessa mesma vibração aqui, ó. Quem vai aguentar até lá? Revelare. Esse é o Deus dual, não pregado no sistema religioso. O Deus que faz pessoas acreditarem em mentiras.
Sabe o que é que o ex-rabino Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 2, do 11 e 12? Que Deus vai mandar o espírito do engano encarnado num homem, que é o que você chama aí de anticristo. Deus vai enviar o espírito do engano dele encarnado num homem. Para quê? Para enganar os homens. É Deus. Viu? Que coisa, não? Deuteronômio 6:5 diz que nós temos que amar Deus. Mas no mesmo capítulo, no versículo 13, diz que nós temos que temer Deus. É para amar ou é para temer? Responde uma coisa para mim: quem ama, teme? Para você amar o seu cônjuge, você tem que temer seu cônjuge? Ou são coisas distintas? É possível temer alguém sem amar? A comparação que é feita aqui para entender esses textos é a do mar. Por exemplo, nós tememos o mar, mas nós amamos o mar. Então Deus é como o mar. Eu amo o mar, mas ele aqui, ó, a 100 metros de mim. E quando eu vou lá, não brinco não. Porque ele mata qualquer um que passar dos limites. Assim Deus é. Tem que amar, mas olha os seus limites. Mas tem gente que quer ter intimidade com o mar, né? Vem cá, Deus, vem. Vem, Deus, vem. Ah, Deus, adoração. Entra na água, morre afogado. Eita, nós. O melhor veio agora. Vem agora, vem agora. Revelare, gran finale. Seguinte. Eu vou mostrar uma passagem na Bíblia, além de todas essas, que essa passagem é a maior prova da dualidade na Bíblia. Porque assim, para quem é ex, dualidade está em todos os textos. Chega até a cansar. Mas eu estou falando para aquelas pessoas, como alguns de vocês, que ficam assim, não sei, não. Tem sentido, tem coerência, mas eu não sei, não. O Aki eu não sei, só se Deus me der um sinal. Se um dia eu estiver assistindo o programa do Aki, der um brilho, uma luz, uma voz falar na TV, não sei. Essa passagem está em qualquer BS, qualquer Bíblia Sagrada. Então você vai mostrar para alguém, quando essa pessoa vier te chamar de herege, coisa e tal, você vai fazer ela ler. Você pega a tua Bíblia aí. Vamos ler aqui e aqui. São 2 versículos. São correlatos. Nós vamos ler os 2 versículos e ali vai estar a prova de que Deus é o mal. Claramente. Vamos lá? O Velho Testamento provando textualmente a dualidade. Primeiro você vai ler 1 Crônicas 21:1. Quem lembra do censo de Davi para Israel? 1 Crônicas 21 diz assim: Satã provocou Davi a fazer um censo de Israel. Qualquer Bíblia está assim. Satã, Ra-Satã, Satanás. Satanás provocou Davi a fazer um censo de Israel. Imagina Satanás. Satanás vai lá em Davi. Davi, contrata funcionários aí no IBGE. Vamos ver quanta gente tem aí. Satanás e o IBGE.
Mas vocês sabem que Crônicas e Samuel são passagens correlatas, assim como Reis. Inclusive tem capítulos idênticos, repetidos. Então agora a gente vai para 2 Samuel 24:1 na sua Bíblia, que é a mesma passagem. E que diz assim: Deus provocou, sugeriu, ordenou a Davi fazer um censo de Israel. Entendeu? Ei, manda lá pro Neemias Gomes, pro Rafael Bittencourt, os desigrejados que me chamam de satanista. Manda para ele lá. Ó, 1 Crônicas 21:1. Satã provocou Davi. 2 Samuel, Deus provocou Davi. É o mesmo texto. O Edenildo está dizendo que Marcion estava certo. Não, Marcion é dualismo, não é dualidade. Marcion falava sobre uma briga entre o bem e o mal, refutada por Agostinho, equivocadamente, da ausência do bem. Não existe ausência do bem, porque a onipresença é divina, é fator primordial divino. E também Marcion não estava certo, porque o Marcion se baseou em algo muito mais antigo, que é o zoroastrismo, que eu já falei aqui, maniqueísmo, que é dualismo. Hoje os evangélicos acreditam numa espécie de maniqueu, uma espécie de zoroastrismo, que é essa ideia de batalha espiritual. Está aqui os editores da... Posso falar? Rebecca Brown. Quem já leu Rebecca Brown? Está aqui, os editores estão comigo aqui, ó. Rebecca Brown, batalha espiritual, quarto de guerra. Agora tem o filme Quarto de Guerra, né? Você está entendendo ou não? Quem já guardou essas passagens aqui? É para tirar print, vou deixar na tela. Tira print, separa a parte da BS e mostra para a família, mostra para todo mundo, mas só na hora certa. Só na hora certa. Só que tem uma coisa, né? Para quem é ex, não é novidade. Quer dizer, o judaísmo não acredita em diabo, então Satanás e diabo são termos originais de oposição de Deus, que na verdade é a sextra dele, é o geburá, a sua severidade, ao invés de reced, que é sua misericórdia, seu amor. Então, é sua severidade. Então, simplesmente isso, eu estava mostrando e não estava aqui, né? Geburá, reced. Sua severidade, perdão, aqui, dextra, recede, geburá, muito bom. Entenderam? Então para nós não tem assim, porque nós sabemos que o judaísmo entende, eles são os autores e donos dos direitos autorais da Bíblia, então se eles que entendem de códex, manuscritos, de originais, de pergaminhos, é óbvio, né, gente? E por isso que eles traduziram assim, né? É claro. Mas é que você não sabia e não podia saber. Parece que eu vejo pastores, padres agora tremendo e dizendo: eu vou ter que ser um professor da escola de Jesus desse tal de Aquel. Ou pior ainda, né? Falso como você é, vai levar isso como se fosse você que enxergou, vai criar um grupo de desigrejados e vai continuar mentindo, iludindo e vivendo disso na mentira, na farsa. Eu descobri, meus irmãos, uma coisa terrível. Descobri aqui em 1 Crônicas 21, abra aí. Ah, mentiroso. O problema é seu. Vê! Que coisa, não? Terrível. Terrível. Quem é Jeová? Me lembro quando era criança.